Pessoal, Adriano Aquino, gestor governamental de controle interno, lá da Prefeitura do município de Recife. Eu faço parte da Controladoria Geral do município e lá no nosso setor tratamos de proteção de dados pessoais. Aparentemente, uma novidade para a administração pública, mas que de novidade não tem absolutamente nada. Porém, está sendo tratado ao longo desses últimos anos, desde a LGPD 2018, como se fosse uma grande modificação, uma nova invenção da roda. E eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão que esta segurança, a cibersegurança, os firewalls, antivírus, as proteções, né, os impedimentos de ataques, se ele não vier atrelado à governança, é uma ilusão. E quando eu falo governança, eu tenho que fazer o meia-culpa, e esse meia-culpa da administração pública brasileira como um todo. Estamos atrasados décadas em governança. Quando eu digo isso, as empresas privadas já sabem que eles têm que controlar os dados, eles já sabem que têm que controlar os sistemas, eles já sabem que tem que investir em política de privacidade, porque se ele não faz, ele tem prejuízo, ele não tem lucro. Só que a administração pública não tem um lucro financeiro. Ela vai trabalhar com a governança por obrigação. E a mudança é totalmente diferente. E aqui que eu quero trazer para vocês algumas reflexões, porque não é apenas a implementação de um sistema, não é uma ferramenta, não é apenas o uso de inteligência artificial. A gente vai ter uma tonelada de assuntos que o poder, que a iniciativa privada já trabalha há muito tempo e a gente ainda não. Quando eu digo a gente, as prefeituras. Por que eu estou falando prefeituras? Recife faz parte do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. O Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios é uma iniciativa que iniciou lá em 2022 e com o ponto de partida de Porto Alegre, na pessoa do Gustavo Ferenc, que à época estava como secretário de Transparência, reuniu 15 capitais, mais Londrina, sempre deixo registrado, que Londrina fez questão de participar, no sentido de, gente, essa história de LGPD de 2018 para cá é uma coisa que todo mundo vai ter que trabalhar. Vamos sentar prefeituras, abrir entre nós as nossas dificuldades e as nossas soluções para que seja possível compartilhar. Isso, efetivamente, é o objetivo de um fórum. E aí, o que é que a gente começou a perceber? As prefeituras como um todo, né, independente do tamanho, já estão digitalizando seus serviços, algumas com várias cidades inteligentes, governo digital. A gente tem uma grande integração desses dados e vai utilizar uma tonelada de sistema. É o sistema de folha de pagamento, é o sistema de atendimento ao paciente do SUS, é o sistema educacional que vai controlar a presença, nota das crianças, para fazer frente, de repente, a um benefício social. Então, há uma interação tão grande que o resultado termina realmente sendo uma eficiência e uma transparência maior. Só que, consequência disso, eu tenho uma explosão de volume de dados pessoais tratados. Então, nesse sentido, as prefeituras terminam sendo as instituições, assim como governo, empresas públicas, o tipo de entidade que mais detém informações, dados, dados pessoais, e que a gente tem que proteger não porque a gente escolheu proteger, mas que uma lei determinou que a gente tem que proteger. A gente vai ter, então, como eu estava pontuando, prontuário de saúde, atendimento, tributação. Quando eu falo tributação, a gente tem informação de ICMS, PVA, ISS.
a gente sabe as propriedades que o sujeito tem, a gente sabe os serviços que ele presta, a gente sabe as doenças que ele tem, a gente sabe quantos canais ele tem na boca que foi atendido no dentista do posto médico. Não só do cidadão. O cidadão que recebe a sua bolsa família, o seu benefício pé de meia, seja lá qual for o benefício governamental, que faz um encontro de informações e dados em vários sistemas, a gente também defende o próprio servidor público. Porque quando a gente publica lá no site da Controladoria Geral do município do Recife o salário de todos os servidores, a gente não está fazendo isso que a gente escolheu. A gente está fazendo porque a lei de transparência assim determina para que o cidadão possa exercer o controle social. Pela manhã, o Bruno, da Fiquem Sabendo, acho que é assim, né? Fiquem Sabendo, falou muito bem sobre o controle social. E a gente tem um controle externo, por força dos tribunais de contas, a gente tem o Poder Judiciário, a gente tem a população, através do controle social, e hoje não é difícil você ver, como vários exemplos que a gente mencionou, abusos do uso dos dados. Quando houve abusos de direito do consumidor, o Código do Consumidor veio ali e deu uma força. Quando houve a questão do idoso, veio o Estatuto do Idoso. Então, a criança e adolescente, o ECA. Então, querendo ou não, vem um movimento social, depois um movimento regulatório, até fazer parte. Brasília, por exemplo, é um excelente exemplo de educação no trânsito. Então, você sinaliza, você dá sinal de vida e para-se absolutamente. Isso foi desde a escolinha, com carrinho, com a criança aprendendo, com multa pesada. Então, querendo ou não, é um movimento que a gente já vê acontecendo muito. Só que a LGPD, ela exige algumas coisas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz: prefeitura, órgão público, você vai utilizar esse dado para que finalidade? Você vai usar com transparência? Você vai me dizer quem é responsável por esses dados? Quem é o encarregado de dados? Para quem você vai compartilhar isso? Você vai compartilhar com o Ministério da Saúde, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público? Você está protegendo isso de forma adequada? Está trazendo segurança? O dado que você precisa é adequado para o que você precisa? É necessário? Você está tomando as suas iniciativas para prevenir perda, roubo, extração? Então, os princípios são uma novidade. Por que novidade? Porque na administração pública a gente ficou muito acostumado com as leis e portarias vindo todas explicadinhas como as coisas devem ser feitas. Como a LGPD veio com inspiração da GDPR, a regulamentação europeia, lá a forma é diferente. Basta dizer que eu preciso tratar o dado para aquela finalidade que eu escolhi. Eu não preciso explicar em 35 artigos o que é atuar com a finalidade adequada. Se eu peguei aqui o nome, o cargo e a entidade que eu faço parte, vai usar isso para quê? Vai usar para compartilhar isso com os fornecedores, para que eles possam entrar em contato com você. Ok, transparência, finalidade. Pode pegar isso daqui para uma outra finalidade que não foi adequada hoje? Não. Com, com os dados em prefeituras, da mesma forma. Então, não basta proteger. Proteger com sistema, proteger com senha, proteger com criptografia, com firewall, não é suficiente. Você tem que proteger com governança. E talvez esse seja a maior dificuldade, porque a administração pública está nos passos iniciais da governança como um todo. Né? Se não vem tão explícito na lei, a gente ainda vem caminhando. Hoje você encontra muitas prefeituras, estados, sim, com gestão de risco, com mapeamento de dados, mapeamento de processo, com um sistema de gestão de incidente de segurança, com a política de privacidade, com a política de cookies. Só que isso não é uma regra geral em prefeituras. Nós temos mais de 5.500 municípios. E os desafios e a regra é a mesma para um município de 5.000 habitantes como para São Paulo.
Só que a forma de você trabalhar isso vai ser diferente. As soluções do mercado que a gente tem aqui, às vezes, parece um salão do automóvel vendendo Ferrari. Só que a prefeitura está precisando comprar bicicleta. E não tem ninguém vendendo bicicleta. Por quê? Ah, porque é complicado vender para a administração pública. Gente, vocês talvez estejam voltados ainda para 1993, com a lei de licitações do contrato, quando era uma... Agora é outra coisa. Tem credenciamento, dispensa de licitação, chamamento público, tem ata de registro de preço, tem outras ferramentas que diminuem do comércio o risco que eles tinham. Então, precisamos trabalhar com isso. Não é um tema somente de tecnologia de informação, muito menos do jurídico, e ele precisa ter uma integração institucional. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Porque nas empresas não existe essa história, ah, isso é responsabilidade do marketing, ah, isso é do jurídico, ah, isso é de vendas. Até tem dentro do organograma corporativo de vocês, mas para o cliente quando você atende, quando a Volkswagen atende o cliente, é a Volkswagen. Não tem essa de, ah, mas foi o vendedor, foi o cara que fabricou a roda. Não, é um conjunto. O sistema público já não é tão assim. Instintivamente a gente diz, não, isso não é comigo, isso é com a Secretaria de Tecnologia da Informação, isso é com a Controladoria, isso é com a Procuradoria. E o cidadão na ponta olha para as prefeituras, para o poder público, como uma empresa só. Não sei por que nós mesmos enxergamos como várias. Então, faço essa autocrítica, porque falta uma sensação de conformidade, de que a coisa caminhe tudo na mesma linha. A gente até tem, muitas prefeituras têm sistemas seguros, mas o uso indevido do dado continua ocorrendo. O compartilhamento no WhatsApp do prontuário médico continua acontecendo. O agendamento de uma reunião indicando nome, endereço, telefone, e-mail institucional, passa-se num grupo do WhatsApp sem uma política de WhatsApp ainda. A gente tem um costume de usar telefone pessoal no lugar do telefone corporativo. Então, são vários temas que, se a gente não enfrentar, que as empresas já vêm enfrentando há alguns anos, a gente vai tomar prejuízo. E aí entra o que eu digo, o que é prejuízo. Quando eu vou falar de governança segurança contra governança, a gente fala aqui da segurança da informação, aí eu tenho um monte de ferramenta, e eu falo do outro lado a governança de dados. É uma parte mais chata, é uma parte mais burocrática, é definir a finalidade, o uso, quem pode acessar, definir responsabilidade. Isso dali, a iniciativa privada já olha há muito tempo. Já controla acesso com senha, com login, com histórico, sabe quem acessou, sabe quem apagou. A prefeitura, as entidades públicas estão se acostumando com isso. O ponto crítico é que a gente tem que a segurança protege o sistema, só que a LGPD, a governança, protege o cidadão, que é o dono do dado. Por isso que é dado pessoal, não é dado institucional. Alguém de vez em quando me pergunta, Adriano, posso publicar a lista de escolas da Prefeitura de Recife? Eu digo, claro. Tem problema com a LGPD? Nenhum, que isso não é dado pessoal. Isso é um dado institucional. Dado pessoal se refere à pessoa. Posso publicar o nome do diretor? Pode. Transparência pública, saber. Posso dizer o endereço da casa dele? Para quê? Qual a finalidade? Então, se eu não tenho uma finalidade definida em lei, em política pública, que eu não tenha nenhuma obrigação legal, eu não tenho escolha, diferente da empresa. A empresa privada, quando vai abrir uma pizzaria e ela coleta sua data de aniversário porque ela quer mandar um cupom de 10% de desconto no mês do seu aniversário, ela está escolhendo se faz isso ou não. A administração pública não tem escolha, tem que fazer porque a lei determina. Aí quais são os riscos invisíveis? Porque aqui os riscos visíveis, a gente vê aqui um monte de stand falando de todos esses riscos visíveis. O Gustavo falou, fez uma fala excelente,
ah, 80 ataques, ele fez a volta ao mundo em 80 ataques, muito bacana. A gente tem um volume de informações gigante e a gente compartilha de forma informal entre as secretarias. A gente manda no e-mail, no WhatsApp, compartilha no Google Drive ou no OneDrive ou qualquer um dessas nuvens. A gente envia planilha de um setor para o outro, dentro do próprio setor, com informações confidenciais. Ah, vou mandar com cópia para o meu e-mail, porque vai que perde lá no e-mail institucional. Eu entendo que o servidor público não está fazendo absolutamente nada de maldoso, mas ele não está fazendo o que a lei mandou. Então isso é um problema, porque, de novo, a administração pública não escolhe o que faz, ela tem que fazer o que a lei manda. A gente, muitas vezes, não tem um inventário de dados. Até para entender o que é inventário de dados é complicado para a prefeitura. Eu tento fazer mais ou menos a comparação com aquele inventário de final de ano, que fecha 31 de dezembro, a empresa fecha, a loja de sapato fecha, para fazer um inventário de quantos pares de sapato sobrou. E aí ele confronta com o sistema. Cara, o meu sistema está dizendo que eu tenho 5.000 pares de sapato, mas eu fui contar, só tem 3.000. Alguém roubou 2.000. Ou alguém não deu baixa. Então alguma coisa aconteceu, né? E muitas vezes também a ausência de fluxo para incidentes. Eu tenho visitado alguns estandes e, como gestor público, eu consigo dizer que todo prefeito, toda secretaria de administração, toda secretaria de planejamento sabe construir uma escola, sabe construir um hospital, sabe comprar uma viatura, sabe fazer o contrato de um dentista, mas pouquíssimas sabem contratar uma solução de proteção de dados, de segurança, de cibersegurança. Por quê? Porque não tem modelo prévio. A LGPD disse: você precisa ter meios adequados de segurança. Que meios? Quando eu vou para a construção civil, eu tenho. Você tem que usar o tijolo de 8 furos, que aguente 1 tonelada, parará, parará, parará. Mas quando eu vou para proteção de dados, por quê? Porque veio inspirada na União Europeia, veio com essa história de princípios. E servidor público, para princípio, é um problema. Juiz, para princípio, é um problema. Princípio da dignidade da pessoa humana. O cara trabalhar num ambiente sem temperatura adequada, sem água, sem banheiro, é uma afronta à dignidade da pessoa humana. Mas se não tiver isso numa portaria, numa resolução, numa lei, num decreto, o juiz vai dizer: não, isso é uma interpretação subjetiva, há uma liberdade muito grande. Então, as características são: não aparece de imediato esse problema, mas eles vão se acumulando ao longo do tempo. E quando eu digo ao longo do tempo, é décadas. A LGPD obrigou a gente a fazer a recuperação. A gente sempre foi passando de ano, mas deixando um monte de dependência. E agora, quando pergunta: "Você tem seus processos mapeados?", é um absurdo perguntar isso. Eu digo: "Gente, isso daí era para vocês terem em 88". Você motiva por que você contratou alguém? Não. Que novidade é essa? Eu digo: "Não é novidade, está no artigo 37, todo ato administrativo precisa ser devidamente motivado". Mas a gente, por não cumprir, a gente, a administração pública como um todo, sentia que passava, só que agora já não passa. E aí é um desafio estrutural. Eu estou falando e estou vendo concordâncias com a cabeça, por quê? Porque vocês trabalham com a área, vocês trabalham com dados, vocês trabalham com público, sabe o quanto isso é prejudicial. Mas quando eu falo com um prefeito, um secretário de administração ou com um procurador do município, muitas vezes ele não consegue ver esse problema. Então, como não tem lucro financeiro direto, diferente do poder público, diferente da iniciativa privada, como não tem uma percepção de risco ali imediata, não tem problema não, isso não vai acontecer nada. E como a agenda só avança quando tem cobrança externa, como assim, Adriano, cobrança externa? Deixa um prefeito receber um tribunal de contas? Deixa receber uma notificação da NPD?
deixa ele ser inelegível, porque por ato de improbidade administrativa ele vazou os dados da criança e adolescente, num instante aparece um rio de dinheiro de orçamento para pagar. E eu estou falando da administração pública como um todo. Por quê? Porque o sistema impulsionador é diferente. A iniciativa é privada, o sistema impulsionador é lucro. O sistema público, o sistema impulsionador deveria ser o bem social? Deveria. Muitas vezes até boas gestões têm, claro, mas ali por trás, empurrando tudo, tem o capital político, o prejuízo de reputação. Então, mesmo que não haja um grande vazamento de dados, mesmo que não haja um prejuízo financeiro, na hora que uma alta gestão entender que esse prejuízo cai para ele faz. Tanto é que o encarregado de dados é uma pessoa específica nominada, tanto é que o controlador de dados é o próprio prefeito, o governador, o presidente da república. Ah, Adriano, mas lá na minha cidade, cada secretaria tem um encarregado de dados. Ok, você fez uma mudança estrutural interna, mas a lei vai responsabilizar o prefeito. Então, o que não gera risco político ou institucional, ele não é inicialmente priorizado. E nós sofremos isso há um tempo. Quando eu digo nós, pessoas comprometidas com o sistema, com dados, com o cidadão, a gente gasta uma energia para convencer os nossos próprios gestores de que isso é importante. Porque como é que eu vou explicar para ele que eu tenho que proteger o uso de dados pessoais com IA quando lá na comunidade X eu estou precisando construir uma creche? É difícil, mas é necessário. A gente já viu isso acontecer. A gente já viu isso acontecer com o Código de Defesa do Consumidor. Hoje todo mundo sabe que pode ir no supermercado, torar uma bandeja de iogurte e levar uma unidade. Celso Russomano fez um papel muito forte. Ben Mendes fez um papel muito forte, levou uns tapas um dia desse, não foi? Apanhou na internet. Mas o Código de Defesa passou no Fantástico, Jornal Hoje, e aconteceu, e reportagem, e hoje a gente sabe. Se tiver um produto vencido, vai pegar 2 de graça. Comprou na internet, tem 7 dias para devolver. Isso faz parte da nossa cultura hoje. A gente sabe tanto quanto chegar numa faixa de pedestre e tem que parar para atravessar. Estatuto do idoso também. Quantos e quantos casos de maus tratos foram começando a ser revelados, golpes. Tá o tio Paulo aí que não deixa mentir. Tio Paulo, depois de morto, estava tendo problema. A mulher levou o tio Paulo para o banco para fazer um empréstimo. Então, o Estatuto do Idoso ganhou um aspecto, ganhou uma proteção, ganhou uma evidência e hoje o idoso é mais atendido. As minorias todas, as cotas, preto, branco, preto, indígena, quilombola, você tem reserva para vagas. E o autismo, que nem se fala, né? Tá aí com isenção de PVA, de compra de carro, atendimento prioritário. Então, a sociedade também impulsiona um determinado assunto, até a hora que a prefeitura tem que decidir regulamentar, cuidar, porque senão ela fica para trás e ela fica parecendo não comprometida com o que a sociedade quer. Juizados especiais, para quem é da área de direito, dano moral, na década de 90, não era uma coisa muito comum, não. Lá, quando veio o juizado especial de pequenas causas, que depois virou o juizado especial cível, com causas menores, mais rápidas, com indenizações por dano moral, a inscrição indevida no SPC e Serasa. Hoje todo mundo sabe. Ei, não me chame de caloteiro, não, que isso é dano moral. Eu vou processar você. Mas por quê? Porque o assunto ganhou evidência. Criança e adolescente. De repente, todo mundo estava falando na questão da exposição de crianças e adolescentes. Um youtuber terminou fazendo um vídeo que movimentou o país inteiro e muitas prefeituras e estados começaram a fazer regulamentações. Então, esse caminho não é novidade, a gente sabe o que acontece. É uma tendência. Primeiro vem um tema técnico, esse tema vira pauta social e depois vira uma pressão institucional. Qual é a próxima tendência? Produção de dados. Uso de IA, ela vai ser pauta política e eleitoral.
Ah, não protege os dados do cidadão, comercializa, o INSS está dando meus dados, eu vivo recebendo mensagem para fazer empréstimo consignado, as crianças e adolescentes estão sendo expostas, a, a, a pedofilia está tomando de conta das crianças. Então, o tema técnico já existe. A pauta social já existe. Qual é o próximo passo? A pressão institucional. A exposição de dados hoje. Um dado muito importante: a LGPD não prevê multa direta para a administração pública. Se eu não vou levar multa, tudo bem. Só que aí, o impacto reputacional é muito significativo e mexe no nosso, na nossa base lá atrás que eu falei, que é os motores impulsionadores das decisões. É uma agenda de governança, né? Então, ela não é apenas uma lei, a LGPD, é uma agenda de gestão de risco, que é uma linguagem relativamente nova para a gente, e é uma agenda de organização institucional. O maior risco não é o vazamento vai acontecer. Quantos e quantos ataques acontecem? O maior risco é a falta de sensação, é a falsa sensação de conformidade. Eu publiquei meu encarregado de dados, eu fiz um mapeamento meia boca aqui com o sistema de R$ 300 e pronto, estou tudo certo perante o Tribunal de Contas e a NPD. Nananina não. Essa falsa sensação, se não chegar na realidade, no cidadão, vai fazer o mesmo movimento de maré. Segurança sem governança é uma ilusão de controle. Então, eu tenho sentido muita falta da iniciativa privada de entender esse público, esse público do poder público, que é totalmente diferente. A venda é diferente, a forma de contratação é diferente, o orçamento é diferente, a tomada de decisão é diferente, as prioridades são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem que dizer qual o nosso embasamento legal para cada um dos nossos tratamentos de dados pessoais. Expus o salário do servidor público, porque está lá na lei de acesso à informação, lei de transparência, tá, ok. Porém, se eu não tenho a obrigação legal, eu vou tentar proteger o máximo possível. Então, nesse sentido, a gente precisa ter essa governança. E aí, eu usei essa frase, aqui eu estou num grandíssimo salão do automóvel, sendo vendidos Ferraris e Teslas, e o poder público está precisando de uma carrocinha, de uma bicicleta, de um negocinho ali para começar para pavimentar o terreno. E aí são 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios, mais de 5.500 clientes, que podem não, que são obrigados a entregar uma solução, seja criada por ela mesma, seja contratada, seja como SaaS, seja como for. Mas o cidadão precisa ser protegido, o dado do cidadão precisa ser protegido. Nesse sentido, amanhã e depois, nós vamos realizar a 7ª edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios. O nome é grande porque o trabalho é grande também. Então, lá em Canoas, nós vamos ter 2 dias, quinta e sexta, reunidos representantes de prefeituras, de um total de 13 estados representados. Hoje, aqui, já palestraram o presidente Gustavo Ferenc, o Alberto, representante da região Centro-Oeste, tivemos representante, o Newton, da região Sul, o Jader, eu, Adriano, faço parte da representação do Nordeste, estamos lá como vice-presidente, temos o Norte representado também pela nossa amiga Lucilene. Então, a Sâmara está participando junto conosco, falou com vocês, chefiando grupos de trabalho. Então, esses grupos de trabalho é onde a gente se reúne com várias prefeituras e diz: olha, estou enfrentando isso. Tu já encontrou uma solução que presta? Adriano, eu encontrei a empresa tal.
Eu digo: "Tá, ela te oferece mapeamento disso, daquilo, pá-pá-pá, pá-pá, o que a LGPD manda?". "Não, ela tá falando e proteção na nuvem, não sei o quê". Olha, isso é bom, isso é necessário, mas não é o foco inicial. Tu cuida primeiro de arrumar a tua casa, para depois tu enfeitar. Isso é extremamente importante. E arrumar a casa não é tão difícil, é trabalhoso. Trabalhoso, porque a gente está com décadas de atraso. Então a gente trabalha com um corpo de pessoas, do serviço público que não detém tanto conhecimento, por mais cargos altos que tenham. Então alguns conhecimentos precisam ser traduzidos, mastigados, e o fórum tem ah, essa perspectiva e essa esperança, né, de servir como agente propagador da, como o Gustavo uma vez já usou, eu gostei muito da expressão, da Nossa Senhora da Proteção dos Dados, evangelização, se fala muito disso. Hoje, o Mário Lopes falou da, acho que foi o literação, eh, quem é o Mário Lopes? A Frente Nacional das Prefeitas e Prefeitos entendeu que isso é um assunto que envolve todos os municípios e apadrinhou também e apoia o nosso fórum. Então, por quê? Porque não é uma escolha. Isso é tão simples da gente perceber que não é uma escolha e que tem que ser feito, que temos aí um grande nicho no mercado, temos um tsunami que pode acontecer a qualquer momento, porque a maré já foi e já voltou. Os ataques já aconteceram, o vazamento já aconteceu, o prejuízo reputacional aconteceu. E aí, não tem 15 dias, a gente vendo troca de mensagens significativas, importantes, coisas nada republicanas. Então, está acontecendo dentro da administração pública como um todo, e a gente precisa ficar atento. Ah, o evento que eu mencionei, o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, é um evento fechado para a administração pública. Porém, muitas empresas também colaboram com temas técnicos. Não se trata de venda de absolutamente nenhum produto ou serviço, mas o conhecimento técnico também está com cada um de vocês. Então, quando vem uma empresa explicar sobre cibersegurança, quando vem uma empresa falar sobre ah, hospedagem em nuvem, quando vem uma empresa falar sobre gestão de controle no uso da IA, é muito importante para a gente. Porque vocês já estão do outro lado recebendo e tendo esse conhecimento. E a gente vai precisar traduzir isso para a nossa autogestão. Então, nosso papel hoje aqui no Secops, que está de uma organização belíssima, com temas bons, com palestras de alto nível, com soluções incríveis, eu estou quase levantando a bandeira da propagação da defesa dos direitos dos dados pessoais, nesse sentido, de dizer: olha, tem um caminho muito grande, bom e relativamente fácil para a gente caminhar. Agora é trabalhoso. Tanto trabalhoso que a gente, no fórum, compartilha as nossas experiências. Ah, acredito que nosso tempo, faltam 5 minutos. Tá. Eu me coloco à disposição, mais uma vez, eu sou Adriano Aquino, meu e-mail, adriano.ribeiro@recife.pe.gov.br. Então o caminho institucional que todo mundo conhece, adriano.ribeiro@recife.pe, ou PE, vocês aqui falam PE, né, lá a gente fala PE, .gov de governo.br. Estamos lá na Controladoria Geral do Município do Recife, ocupando a vice-presidência do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios e compartilhando com outros municípios essas soluções, essas dificuldades, as agruras e os problemas que a gente tem que enfrentar em defesa do dado do cidadão, do dado pessoal do cidadão, porque a gente está com algo que não é nosso. E o que não é nosso, a gente tem obrigação de cuidar em dobro. Porque se alguém me diz, se o Newton diz: Adriano, cuida aqui do meu celular,
iPhone 18S Pro Max Ultra Mega Power, eu vou ficar com receio. Eu vou segurar, vou guardar. Mas, rapaz, é um negócio que nem o Elon Musk tem, eu tenho que tomar cuidado para ninguém tirar de mim, porque senão ele vai cobrar de mim. A prefeitura tem os dados de todo mundo, de várias áreas. A gente tem que trabalhar com bastante responsabilidade. Estamos caminhando bem nesse sentido, e auxiliando os outros municípios e enfrentando dificuldades que a gente vai enfrentar, que ninguém sabe tudo, né? Me coloco à disposição de vocês, tanto após a fala, quanto, de repente, posteriores contatos. Diga lá, amigo. Para os outros ouvirem. Eu disse como um problema que era convencer o prefeito. Deixar doer na carne seria a solução? Não. O controle interno, uma CGM, ou assessoria jurídica, uma procuradoria, ou uma secretaria de governo e relações institucionais, eles, tendo algum conhecimento técnico, são as pessoas que o prefeito escolheu, o gestor público escolheu para assessorá-lo. Agora, se eles também não recebem essa formação, esse conhecimento, fica difícil. Então, eu sei, inclusive, e eu sinto isso em várias prefeituras, que parece um serviço de, meu Deus, ninguém está vendo o tamanho disso? É, ninguém está vendo. Está vendo um pouco mais. Oi? Só a TI. Só a TI, por quê? Porque a TI já cuidava disso antes. A TI já cuidava de log, a TI já cuidava de controle de acesso. Quando o cara era exonerado, a TI que cortava o acesso. E se não corta? Eu tenho um sujeito que está demitido da administração pública e está recebendo e tem acesso a prontuário, a ficha financeira, a tudo. O risco é imenso. Então, me ponho à disposição, tanto aqui quanto depois, quanto por e-mail. O fórum tem um WhatsApp LGPD Municípios. Fórum LGPD, desculpa. Fórum LGPD. É o nosso Instagram. Ah, e amanhã também vamos ter essas discussões, né? Olhem para o poder público. A gente tem formas de trabalhar de forma muito positiva. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Acho que cheguei aqui no meu tempo limite e ainda temos mais uma fala após do amigo que já está ali. E agradeço a todos. Vamos defender os dados do cidadão, já que não é nosso.